Olá para vocês que acompanham o site Viés Político, eu sou Valéria Costa, eu estou aqui com o candidato a deputado federal, o ex-senador da República, ex-prefeito de Manaus, ex-deputado federal, Arthur Virgílio Neto. Ele é candidato pelo MDB do Amazonas e vai disputar as eleições gerais de 2026 este ano para deputado federal. Tudo bem, Arthur Neto? Como é que vai o senhor? Tudo bem, Valéria. Como é que você está? Estamos bem, Sempre achei você uma excelente profissional do jornalismo. Jornalismo limpo e uma atividade muito boa, muito louvável. Há muito tempo que a gente se acompanha, né? Sim, é verdade. Há muito tempo mesmo. Arthur, o senhor começou a sua carreira política como deputado federal, né? O seu primeiro mandato foi como deputado federal, lá no início da década de 80. Sim. Depois o senhor foi conquistando outros lugares, Sim, né? sim. Foi prefeito. Como deputado federal, eu acabei sendo líder do presidente Fernando Henrique no Congresso, né? E na Câmara. E também ele me chamou para ser ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. E eu fui. Foi um momento assim, de muita honra para mim, porque parecia que essas coisas eram meio proibidas para nós. Eu provei que não eram, que era possível, com mérito, com lealdade. Eu não abro mão da lealdade. E tenho muita pena de quem é desleal. O senhor começou numa época que a política tinha muita militância, né? Não existia uma polaridade que existe, que nós estamos atravessando hoje no Brasil. Qual é a diferença, Arthur, daquela política de quando o senhor começou lá na década de 80, da política que está se praticando hoje? Foi preciso construir uma realidade muito madura para nós vencermos a ditadura militar que estava encangada no poder. Nós vencemos. E hoje eu vejo assim um quadro um pouco mesquinho, um pouco pequeno, porque um acha que só tem gente que presta do seu lado, o outro acha que é só do seu. E não é assim, tem gente boa em qualquer lugar e gente que não é boa em qualquer lugar também, né? Colocamos a ditadura abaixo, e isso sem violência. Lamento muito quem fez violência e que sofreu violência também, mas nós, digamos assim, a maioria dos que atuaram eram democratas, e esses democratas foram fundamentais para levar ao máximo a luta do povo brasileiro por liberdade. Liberdade que é o paradigma da democracia, e a democracia não pode de jeito algum ser substituída por nenhum outro sistema político. Agora, como candidato a deputado federal, quais são as suas principais propostas lá na Câmara dos Deputados, caso o senhor seja eleito agora em outubro? São muitas. Uma, representar com dignidade o Amazonas, coisa que creio que sempre fiz. E outra, dar voz ao Amazonas no cenário do país. Dar voz ao Amazonas, não pode ficar falando só para dentro, tem que falar para fora também. Outra proposta clara, defender a Zona Franca de Manaus pelos empregos que ela garante, pela proteção que ela dá à grande floresta, que é a nossa floresta amazônica, que é tão importante que se ela não existisse, se ela porventura tivesse sido desmatada, nós teríamos mexido negativamente com o clima do planeta. O clima do planeta sofreria um abalo se fosse desmontada por inteiro a floresta amazônica. Outro tema aqui, porque eu abordo com muita força, com muito amor, é exatamente a proteção à mulher. Não consigo acreditar que possa se chamar de homem alguém que agride uma mulher. Não consigo acreditar que se possa chamar de homem e de ser humano aquele que espanca uma mulher, aquele que mata uma mulher. O feminicídio vem crescendo de ano a ano, de uma maneira desrespeitosa mesmo, até para a nossa inteligência. Então, eu entendo que nós temos que dar uma atenção muito especial à mulher, com respeito a um problema muito particular, mas que atinge muitos milhares de mulheres. É a mãe solo, que ela cria, ela educa, ela faz o melhor. Eu fico eufórico de alegria quando eu vejo uma pessoa que é filha ou filho de uma mãe solo e que começa a despontar na vida. Em 4, 5 ou 6 novas matrizes políticas, começando com a bioeconomia, para nós podermos agregar ao polo industrial de Manaus essas boas inovações que podem significar milhões, trilhões de qualquer moeda que o mundo possa ter, a começar pelo próprio real, né? O senhor falou aí da bioeconomia. Quais seriam as novas matrizes econômicas do estado do Amazonas? Para mim, a bioeconomia, a biotecnologia, para mim, o que se pudesse tirar
para a farmácia, para a medicina, extrair-se das folhas da floresta. Não precisa fazer nenhuma violência com a floresta. É simplesmente extrair dali e, porventura, com mais laboratórios, com mais cientistas, com muita gente dando importância para isso. Eu dou um exemplo assim que é muito claro. Um país alemão, ou um país Alemanha, ou um país França, digamos, Inglaterra, um país europeu rico, eles pegam a nossa água, abrem um porão, colocam a nossa água para dentro, são águas internacionais, eles podem levar isso sem significar nenhuma desonestidade, e levam para os seus laboratórios estudarem a água. E nós não estamos fazendo isso como deveríamos fazer. Quer dizer, sinal de que está faltando laboratório, está faltando mais mão de obra científica para fazer isso. Enfim, dúvida nenhuma que de todos os estados brasileiros, o Amazonas é o mais estratégico. E a floresta amazônica, ela é ambicionada por muita gente, que não pode dizer que está ambicionando, é invejada por muita gente também, mas sobretudo ela é nossa. Então nós temos que aproveitar, até com parceiros que escolhamos, nacionais ou estrangeiros, parceiros que escolhamos, para fazer disso um enriquecimento valioso para a nossa população. A Zona Franca e a própria floresta amazônica, ela é nossa, mas ela está sendo muito subtrabalhada, né? Muito dentro subtrabalhada. do nosso próprio núcleo político-econômico. Como é que poderia quebrar essa bolha? A meu ver, com a consciência de que se deve procurar parceiros e com a consciência de todos, que nós temos que fazer isso sim, de um jeito ou de outro, temos que fazer isso, preservando a nossa autonomia, preservando a soberania brasileira. Eu considero intocável a nossa soberania, como considero respeitável a soberania de todo e qualquer país. Eu não me atrevo a ser o candidato a dono do mundo, não serviria nunca para esse papelão, e não é papel, é papelão, né? Ficar intervindo sobre a autonomia dos países, quaisquer que sejam eles. Eu sou a favor de liberdade, enfim. O senhor foi muitos anos filiado ao PSDB, né? O senhor foi um dos MDB e depois fundadores, PSDB. né? Eu fui fundador do MDB. Do MDB, depois o senhor migrou para o PSDB, que o senhor foi também um dos fundadores do PSDB. Sim, sim. E aí o senhor teve uma breve passagem no Republicanos e agora está no MDB. Sim, sim. Me explique um pouco sobre isso, senador. Eu lhe chamo senador porque Arthur Neto foi 8 anos senador da República, né? Ele esteve ali em Brasília, participou ativamente da defesa dos interesses do Estado do Amazonas, e aí a gente acaba chamando ele de senador. Obrigado. Olha, eu entendo que essa história de tratar assim ou tratar assado vai muito do respeito que a gente ganha, que a gente conquista, né? Mas eu estava no Republicanos. Fui para lá, estava me sentindo muito bem, ambiente muito bom. E eu tinha um candidato a presidente da República em Pectory. Eu achava que ele seria a solução para acabar com essa polarização e para ser uma pessoa sensata, que já provou que é um bom executivo, já provou que pode realmente ir além do governo de São Paulo que realizando uma boa presidência da República, sim, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, né? Quando ele resolveu não ser candidato, eu achei uma pena ele não ser candidato. Achei que foi candidato, eu disse, não tenho muito o que fazer. Agradeci muito ao deputado Silas Câmara, agradeci muito a todo mundo que estava lá, foi muito bem tratado, mas não tinha mais o que fazer ali. Eu entrei exatamente pensando na eleição do Tarcísio. E hoje eu torço para que ele seja governador em São Paulo e que na próxima eleição ele possa concorrer para presidente da República com boas chances, porque bom gestor ele é. Ele sempre foi conhecido em vários governos, mas ele trabalhou em vários governos, então não é autêntico. Não, é autêntico sim. Ele trabalhou porque ele era um craque em infraestrutura. Uma das melhores pessoas que já surgiram no Brasil em matéria de infraestrutura. Então eu criei uma amizade com ele grande, ele comigo. Ele inclusive queria que eu fosse para São Paulo, para disputar por lá. E eu não consigo sair daqui, não consigo sair. Já tive convite de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Marconi Perillo queria que eu fosse para Goiás. O pessoal de Goiás queria Minas Gerais queria que eu fosse para lá. Eduardo Zeredo, tantas pessoas. O Tarcísio queria que eu fosse para São Paulo. Rio de Janeiro, poxa, eu tinha convite de todo mundo, porque eu me criei um pouco lá, sim, também, né? Tinha convite de todo mundo, aí seria uma coisa natural. Uma coisa natural, quase tão natural quanto eu ser candidato aqui, né? Arthur Neto, e por que o senhor decidiu voltar a disputar o mandato eletivo? O senhor já foi prefeito, né? Foi duas vezes agora prefeito de Manaus. No terceiro, o senhor foi 3 vezes, na realidade, né? A primeira vez, quando não existia ainda a reeleição, ele foi prefeito no final dos anos 80, e depois voltou em meados de 2000, 2010, 2012, foi prefeito novamente,
se retirou um pouco da vida pública e agora está voltando como candidato a deputado federal. Eu fiquei assim uns 5 anos afastado da vida pública, mas não afastado dela, afastado como militante, mas não como alguém que se interessa profundamente pelo que acontece no cenário público, né? Então eu tenho vocação para isso, eu simplesmente tenho essa vocação. Eu, de certa forma, poderia ter feito uma carreira na diplomacia muito melhor do que a que eu fiz se eu tivesse dado para a diplomacia a importância que eu sempre dei para a política. Política com seriedade, política com honestidade, política com sinceridade. Eu não sou capaz de mentir para ninguém, não minto para ninguém. Me perguntar, eu respondo. Se eu não souber, eu digo não sei responder. Mas se souber e não for agradável para a pessoa, eu respondo de maneira desagradável, mas respondo. Não sou capaz de mentir. A mentira não faz parte do meu cardápio de vida, do meu cardápio de cidadão. Arthur Neto, que já foi deputado federal, já foi senador, está disputando de novo uma vaga para a Câmara dos Deputados. A gente sabe que são 513 deputados. É um ambiente bastante mesclado, que tem, né, uma diversidade de pessoas que representam vários estados do país. E hoje a gente vê uma Câmara, um Congresso Nacional muito polarizado, muito dividido, com vários interesses, com várias ambições. Como é que o senhor avalia hoje o Congresso Nacional, que o senhor já esteve lá e conhece como é que funciona? Eu espero que venha uma onda melhor nessa eleição de 2026. Espero que venha uma onda melhor. Uma onda mais construtiva, mais tarimbada, mais experiente, enfim. E, por outro lado, eu sempre vou respeitar a instituição congressual, por mais que às vezes a gente até a critique para melhorá-la. O que não quer dizer que a gente deve passar a mão na cabeça de tudo que fazem lá. Por exemplo, vamos falar uma coisa bem simples. Se eu elejo deputado federal, se, como é natural, eu obtenho emendas parlamentares, a primeira coisa que eu farei é ir ao Ministério Público Federal e ir ao Tribunal de Contas da União e dizer o seguinte: eu quero que vocês me investiguem as minhas emendas rigorosamente. Como peço ao meu eleitor, peço ao eleitor de um modo geral, mesmo não votando em mim, o que votar em mim também eu peço, e aí com mais ênfase até, que fiscalize o meu mandato, acompanhe, fiscalize o meu mandato. O que dá numa boa democracia é o povo saber como votar, não votar porque recebeu isso, recebeu aquilo aí de fulano, beltrano. Isso é pura mediocridade, né? O que dá é você mostrar para o Brasil que o Amazonas tem voz, mostrar para o Brasil que o Amazonas tem representantes que podem realmente representá-lo à altura das exigências do país inteiro. Ou seja, uma bancada tem que ser respeitada, ela tem que ser até temida, ela tem que ser preparada para poder haver respeito ao nosso Estado, ao Estado que eu amo tanto e que, a ponto de ter recusado tantos convites que eu fiz, em condições muito boas para disputar, que quem me convidou dizendo: olha, você vai ter isso, vai ter nosso respaldo, vai ter aquilo outro. Eu digo: não, eu sou daqui do Amazonas. O senhor está numa coligação que tem o candidato Omar Aziz ao governo do Estado, o senador Eduardo Braga à reeleição do mandato, né? Como é que o senhor avalia esse cenário, as chances desse grupo chegar ao poder aqui no Amazonas, do qual o senhor faz parte? Eu acho muito possível, sim, acho muito possível. E eu, que também sou uma pessoa afeita à lealdade, eu declaro com clareza: desde que entrei no MDB e desde que me decidi, eu já disse que ia votar Omar Aziz governador e votar Eduardo Braga senador. O segundo mandato eu não pensei tanto assim, segundo voto eu não pensei tanto assim. Mas é isso, eu sou incapaz de quebrar um contrato, eu não sou capaz de quebrar contrato. O senhor está no MDB, que é um partido que, em nível nacional, ele tem marchado muito com os presidentes que estão, né, na vigência do mandato. E ele apoiou a eleição do presidente Lula, agora está se mantendo um pouco mais neutro, mas muitos dos MDBistas, os principais nomes, eles estão, de uma certa maneira, apoiando o presidente Lula, a sua candidatura à reeleição, inclusive o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz. Eu respeito isso. É a sua posição a respeito Respeito disso? isso, mas eu não sigo isso. Isso não é uma norma do partido, não está nos estatutos do partido, que é obrigado a votar no candidato que o partido decidir que vai votar. Aliás, o partido decidiu que não ia ter escolha, né? Mas eu vou pensar muito. Eu não vi ninguém falar convincentemente sobre o Amazonas. Não vi ninguém falar convincentemente sobre o desenvolvimento das novas indústrias aqui. Não vi ninguém falar muito fortemente sobre o que nós podemos oferecer para o Brasil e para o mundo e o que nós devemos fazer para que o mundo e o Brasil tomem conhecimento de que é possível, sim, nós fazemos muito pelo Brasil e pelo mundo. Né? Então
sinceramente, me sinto completamente livre para dizer o que eu quiser, para votar em quem eu quiser. Mas se tem uma coisa que eu não devo satisfação a ninguém é do meu voto, né? Eu voto em quem eu quiser. Agora, quero ouvir os candidatos. Eles têm que ouvir. Outro dia eu vi um rapaz jovem, Renan Santos, e disse que a primeira coisa que ele faria se presidente, se eleger esse presidente, seria acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu fui bonzinho com ele. Eu falei que ele que ele tinha agido de maneira juvenil. Fui muito gentil com ele, porque dizer uma tolice dessas mostra que o caráter dele, o caráter da política que ele ainda pratica, é infantil. Ele é muito abaixo de juvenil, mas ele se portou de maneira infantil, porque não conhece nada daqui. Então, o pior conhecedor de coisas é aquele que não conhece e fala como se conhecesse. É terrível. Se não fosse uma coisa que prejudicasse um Estado, sobretudo o meu Estado, eu acharia até engraçado. Acharia engraçado. Eu pensaria que era um humorista que estava ali, e o humorista faz as gracinhas dele para conseguir os aplausos e tudo, mas quando se trata de mexer com o meu Estado, mexer com qualquer Estado do Brasil, eu não quero mal para nenhum deles. Eu diria que esse humorista não merece ter palmas, não merece ter palmas. Ele deve se conservar nas suas atividades circenses e ficar por ali. A gente vai falar agora sobre o BR-319, que é uma pauta que ela já tem décadas, que ela está ali na pauta nacional da bancada federal. À medida que essa bancada é mudada, tem uma rotatividade, é uma pauta que não sai da evidência, né, senador? Como é que o senhor vai, como o senhor vai defender a BR-319? A gente está aí com algumas obras, né? Há uma promessa do governo federal para que ela realmente aconteça, mas eu quero saber como é que se pode resolver essa questão em nível federal. Primeiro, eu me recuso a achar que é boa, é ótima a ideia de você asfaltar o fim e o começo, e o meio estaria resolvido. Eu faria tudo do zero, porque o desgaste ao meio que está asfaltado deve ser muito grande, né? Muito bem. Agora, eu quero lembrar também que eu fui voto vencido quando começou essa discussão há muito tempo atrás. Eu era a favor de uma ferrovia, não de uma rodovia. Muito bem. Vencido, derrotado, portanto, no meu ponto de vista, eu me dediquei à ideia da rodovia, que é melhor do que nada e do mesmo jeito tira o Amazonas da exclusão. Hoje é um estado que está excluído. Eu sempre lembro isso, que eu tinha uma vez um deputado que era um ex-deputado que era suplente de senador, o senador pediu licença, não sei por razão de saúde, eu acho, e ele foi para o Senado. Aí eu percebi de longe que ele era uma pessoa muito atrevida, no mau sentido. Atrevido no sentido de não respeitar os outros. Eu estava vendo os modos assim, a imprensa falando que ele fazia assim, que ele não quero falar com você. E eu olhando para ele. Quando eu comecei a falar, ele pediu uma parte. Aí ele disse assim, é verdade, não é? Que Vossa Excelência ajudou muito a Ford a ir para a Bahia. Eu digo, é verdade. Fiz, e quem merece os louros é o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, ele disse que não queria capital estrangeiro no Rio Grande do Sul e a Ford queria ir para o Rio Grande do Sul. Então ele conseguiu cometer essa asneira, essa asnice, mais do que asneira, é uma asnice, né, que vem de asno, né? Então ele disse essa bobagem toda. E aí eu disse, é verdade. O mérito é do presidente Fernando Henrique, que aceitou a ideia e colocamos a Ford num lugar muito importante do Nordeste. Ou seja, não foi Sul-Sudeste de novo. Repetindo, mais uma vez, mais uma vitória do Sul-Sudeste. Dessa vez foi Nordeste, muito bem. Aí, você também ajudou a levar a Hyundai para Goiás. Eu digo qual foi parecido. Foi de menos impacto, mas foi parecido. A Hyundai foi lá e uniu uma grande base para apoiar as reformas estruturais que o presidente Fernando Henrique levou a efeito, atualizando a economia e tratando com olhos maiúsculos, né, com olhos maiúsculos, com a cultura de que ele sempre foi dotado, né, a questão brasileira, a questão básica do país. Muito bem. Aí ele disse assim, mas você está dando essas respostas todas, por que não colocou uma fábrica de automóveis no seu estado? O senhor não pensou nisso, né? Eu digo, não, vou explicar a Vossa Excelência com razão. A segunda parte mais decisiva é a final. Eu vou lhe responder com a primeira parte, depois eu falo da segunda. Primeira parte. Nós não temos uma estrada. Eu queria uma rodovia, não deu rodovia. Eu queria uma estrada, não deu a estrada. Até agora estamos lutando por ela. Muito bem. Agora a segunda parte, a parte que eu sei que Vossa Excelência vai gostar, porque eu vou elogiá-lo muito. Disse assim, os carros
não sabem nadar. Então, como é que vai tirar de Manaus os carros? De uma balsinha, com preço absurdo e transportando pouca coisa? Ou será que você tem fôlego suficiente, com essa forma de falar, essa forma meio brusca de falar, você só tem fôlego suficiente para mergulhar com o carro e pedalar até a Belém, Brasília? Aí coloca na Belém, Brasília, se o carro conseguir andar, não espirrar o tempo todo, o senhor leva ele para o centro, o centro que vem ali. Ele falou assim, você está querendo me ridicularizar? Digo, não, de jeito algum. Vocência que eu percebi, vocência parece que tem o prazer de se auto-ridicularizar. Eu não estou aqui para ridicularizar ninguém, não. Mas eu sei observar o que é ridículo. Vocência hoje teve um comportamento bastante ridículo aqui. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem aí para o seu eleitor. Por que votar em Arthur Neto? Por que colocar Arthur Neto de novo na defesa do Amazonas em Brasília? Fazer parte de uma bancada valorosa? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho a impressão que as pessoas, de modo geral, sabem do que eu sou capaz, sabem o que eu fiz. Eu sinto isso até na juventude, mas sinto muito fortemente isso. Então, por exemplo, o meu trabalho maior, ainda menos agora, mas está sendo também dizer que eu sou candidato, porque todo mundo não precisa ficar explicando muito quem é o Arthur, quem não é, ele faz isso, faz aquilo, ele dorme assim, dorme assado, ele é canhoto, destro. Ninguém, as pessoas já sabem, acho que a maioria aplaude, ou seja, a maioria concorda com a forma de me portar, seja como ministro, seja como parlamentar do Senado, seja como parlamentar da Câmara dos Deputados. E mesmo como prefeito, eu como prefeito de Manaus, eu fiz muita viagem internacional e virava uma das figuras mais relevantes da viagem, porque eu sei falar sobre a questão ambiental, sobre a questão da Amazônia, sobre a questão da nossa floresta amazônica e tudo mais. Então eu sinto que vou fazer um papel bom, um papel correto. E é claro que a decisão mesmo é do eleitor. O eleitor que vai dizer, vou fazer, vou apoiar essa pessoa e tudo mais. Eu respeito o resultado que dá o eleitor. Eu não sou aquele tipo que acontece uma eleição, se venceu fulano e não você acha que a eleição foi fraudada e tudo mais. Se ela for fraudada, eu digo que ela foi fraudada. Mas se não foi fraudada, eu não vou inventar que ela foi fraudada só porque, porventura, não fui eu eleito ao Senado, eleito a governador, eleito a não sei o quê. Não faço isso, não. Só para fechar, senador, passe uma mensagem também para os jovens que desejam entrar na política, porque a gente vê tanto essa discussão da política, as pessoas às vezes têm chegam a olhar torto, né, para a política. Sim. Mas a gente precisa de renovação, né? A política está aí, ela está acontecendo no dia a dia. Eu queria que você passasse essa mensagem também para os jovens. Sim, passo sim, com o maior prazer, com o maior agrado. Os jovens têm que entender que eles podem fazer uma grande parte de uma grande mudança se eles se dedicarem à leitura, se dedicarem à história, se eles perceberem o que está em volta deles, se eles puderem fazer uma análise crítica de quem os representa, porque se a representação for mal feita, claro que deve tocar no sistema nervoso de quem está se sentindo fraudado, né? Mas se for satisfeito, se for satisfatória, melhor dizendo, a atitude de quem está representando esse povo, esse jovem, claro que ele sente também. Então eu deixo muito na cabeça, na possibilidade das pessoas decidirem de maneira muito delas mesmo, e votar de acordo com o convencimento. Não acredito nesse voto de cabresto, esse voto que diz assim, tem que votar com fulano porque Beltrano pediu, tem que votar não sei o quê. Eu posso fazer uma voz assim ridícula? Tem que votar no fulano porque o Beltrano pediu, tem que votar no Beltrano porque fulano disse aqui, porque fulano prometeu um emprego para não sei quem, o fulano quer dar não sei quanto. Eu tenho nojo disso, sinceramente, esse negócio de ficar dando dinheiro, eu tenho nojo, para mim me dá nojo. Gente que eu imagino que possa comprar voto e Deus me livre. Bater aqui tanto, 3 pancadinhas. Acabei batendo 6, você vê que o hoje é grande, né? É. Então eu sou a favor de você ir ao encontro da vocação das pessoas e deixar essa vocação das pessoas vir à tona. Então os jovens são fundamentais para a vida deles próprios, porque você está falando Zona Franca até 2073, né? E ela está garantida pela Constituição, muito bem. Então, claro que nós vamos manter. Eu acho muito difícil eu estar presente em 2073. Eu teria que ter 100 e não sei quantos anos, né? Então eu acho muito difícil. Nós temos 50 e tantos anos 40, mais os 47 anos. 47 anos, né? Então, mais de 47 anos, é muita coisa. Mas, de qualquer maneira,
os que são jovens hoje, eles podem perfeitamente estar em plena forma para trabalhar muito bem essa transição. Porque não quer dizer que a Zona Franca continue, precise continuar, mas pode ser que precise continuar. Se precisar, tem que continuar. 2074, 2075 e ir embora. Agora, com certeza, eu gostaria de ver, antes disso, bem formado aqui o nosso polo industrial. E queria com novas indústrias extraídas das riquezas da floresta, para nós podermos dar um checkmate naqueles que não acreditam na gente, para dar um checkmate naqueles que pensam que estão jogando dama com chapinha de cerveja, e nós estamos querendo propor um jogo de xadrez, com muito pensamento, com muita retidão, com muita inteligência, né? E tudo isso. Eu creio que essa tarefa vai ser dos jovens mesmo, quando chegar esse próximo desse final da Zona Franca de Manaus. Mas até lá é nosso dever fazer muita coisa para que a gente tenha a satisfação de dizer o seguinte: pegamos um quadro assim, entregamos melhor. É isso que eu sempre quero fazer. Eu quero ser um bom representante do nosso povo. Creio que fui, como várias vezes deputado federal, fui como senador, fui como ministro, que eu tinha que ajudar a governar o país inteiro numa pasta complicada em que eu estava. Mas, sinceramente, eu faço fé no meu taco, faço muita fé no meu taco. Eu jogo uma sinuquinha assim que não é grande coisa, mas quando se trata de matéria política, de cumprimento de promessas, de cumprimento de compromissos, aí eu faço fé no meu taco acima de muita coisa. Acredito no meu taco mesmo. Você é um deputado federal bom, se for essa a vontade do povo amazonense. Eu quero agradecer aí o seu tempo, a entrevista foi muito boa, muito prazer em revê-lo. Obrigado, eu que agradeço. Boa sorte. Muito obrigado.